Deus e meu Pai, nós temos cantado hinos de louvores, exaltação ao Teu nome, e agora vamos ouvir a ministração da Tua palavra. Toma, Senhor, o Seu Filho em Tuas mãos mais uma vez, o usa, Senhor, com graça, poder, autoridade, sabedoria do Teu Espírito Santo, e prepara o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e a receber aquilo que o Senhor tem para nossas vidas esta manhã, para que verdadeiramente cada um dos Seus filhos possa sair daqui alimentados pela Sua palavra. Quantos podem dizer amém? Amém, maravilha. Diácono Ageu, por favor. Paz do Senhor, amados. Amém. Estou alegre com Jesus por essa oportunidade que Ele me deu da sua parte, porque é um privilégio nós temos falar do nome do Senhor, porque Ele é bom de verdade. E a Bíblia diz que a sua benignidade dura para sempre. Nós queremos falar com os irmãos sobre oração nessa manhã. E quando o pastor disse que eu ia falar, veio ao meu coração esse texto. E aí eu aprendi, né, foi na terça-feira, né? Que é bom estar preparado. Então, eu já estava, graças a Deus por isso. Glória a Jesus. Então vamos falar sobre oração e a sua eficácia, o poder da oração e a sua eficácia. O texto que nós vamos ler na palavra do Senhor está em 1 Tessalonicenses 5 e o versículo de número 17. A carta que escreveu Paulo à igreja dos Tessalônica. E a carta também que Paulo escreveu ao pastor Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 3. Esses dois textos nós iremos ler. O primeiro é um dos versículos mais pequenos. Não é o mais pequeno, mas é um deles, que diz: orai sem cessar. É o primeiro versículo. O segundo versículo, o texto, né, está em 1 Timóteo 2, versículo 1 ao 3, que diz da seguinte maneira: exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada, em toda a piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Amém? Então, amados, a oração, ela deve ser uma das ferramentas utilizada pelo crente todos os dias. É uma prática que o crente deve fazer. Entre essas práticas temos a oração, temos a leitura da palavra, temos o jejum ou consagração, que é um pouquinho diferente, o jejum e a consagração, né? Mas são práticas que o crente tem que ter aplicado na sua vida constantemente. Ou seja, tem que ser hábito, né? Ou nós não podemos orar só quando temos necessidade, né? Porque senão ficaria uma coisa assim, eventual. Aí, para Jesus fazer você orar, aí Ele teria que te mandar prova todo instante, para você sempre estar orando. Então, por isso que a prática da oração e alguns pregadores dizem que nós temos que ter uma certa reserva no céu para uma necessidade que você não tem. A necessidade da oração tem que ser meia rápida, urgente, né? Igual esses dias nós recebeu uma informação
E nós fizemos uma oração rápida, assim, de repente, por um garoto, que eu não me lembro o nome agora no momento. Então, são eventuais, existem questões eventuais que você não pode fazer aquela oração prolongada. E como você já tem uma reserva, uma intimidade com Deus, você vai lá direto ao ponto e já diz: Deus, ó, eu preciso disso, ajude-me por favor, segundo a sua vontade. Então, por que nós oramos? Oramos porque necessitamos falar com Deus. A oração é uma prática que nós fazemos em conversar com Deus. E um dos fatores indispensáveis na oração é a fé. Porque não adianta você orar sem ter fé. Não é a fé sobrenatural, né, que para mover montes ou para gerar milagres, não. A fé de que Deus está te ouvindo e que a sua oração, na medida e na vontade de Deus, vai ser atendida. Essa é a fé de quando você prostarmos os joelhos diante de Deus, nós temos que ter a percepção de que Deus está nos ouvindo, mesmo que a resposta não seja imediata, mas nós temos aquele sentimento: não, Deus está aqui do meu lado, ou seja, pela fé nós presenciamos isso, que Deus está do nosso lado, né? Melhor dizendo, o Espírito Santo está do nosso lado, nos ouvindo, e Ele está sabendo de tudo quanto nós estamos necessitando. Por quê? A Bíblia nos diz de dois intercessores, né? O primeiro intercessor que a Bíblia diz, fala sobre o Espírito Santo. E o segundo intercessor que a Bíblia diz, fala sobre Jesus. E a Bíblia nos fala que Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. E a Bíblia também fala que o Espírito Santo intercede a Deus com gemidos inexprimíveis, ou seja, aquilo que nós não conseguimos falar, aquilo que nós não conseguimos expressar verbalmente, o Espírito Santo traduz os nossos sentimentos diretamente para Deus. Então, por isso ele é o nosso intercessor, e Jesus também é o nosso intercessor. Então são dois intercessores que nós temos diante do Pai para interceder pelo cristão. Ou seja, então nós temos uma liberdade de expressar ou de orar diante de Deus. Não importa se você sabe orar, não importa se você não sabe se expressar, o que importa é que você está orando, está dizendo a Deus aquilo que você sente, aquilo que você deseja. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala também que existem alguns modelos de oração. Existe, não que numa oração não possa ter todos esses modelos de uma vez só, mas em um momento que você esteja orando, pode ser que quando você estiver falando com Deus, você possa usar todos esses recursos, mas às vezes nós usamos de um recurso só. E das maneiras de orarmos a Deus é a mais que o crente deve fazer, é a oração de confissão. É a oração que nós confessamos diante de Deus os nossos pecados. É a hora que nós chegamos perto de Deus e dizemos para Ele: Senhor, perdoa-nos, perdoa os nossos pecados, para que nós possamos aproximar-se do Senhor, porque pecamos hoje, não sabemos qual foi o tipo de mal que causamos ao Senhor por causa das nossas transgressões, mas perdoa-nos, né? Então, a primeira oração que nós fazemos quando postamos diante do Senhor é pedindo ao Senhor, confessando ao Senhor o nosso estado, a nossa necessidade de aproximar dEle. Porque mais à frente nós vamos ver que uma oração de uma pessoa que está em pecado diante de Deus, ela não é atendida. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. E a única oração que, segundo a Bíblia, está dizendo que Deus ouve de uma pessoa que está em pecado é a oração de arrependimento. Ele não adianta fazer oração de pedido, de intercessão, não adianta. Se ele não se arrepender antes, ele não adianta fazer as outras orações, porque ela não vai ser ouvida. É a Bíblia quem diz.
Bendito seja o nome do Senhor. A segunda oração, modelo de oração que nós temos, é o modelo da oração da intercessão. Ou seja, quando nós não só pedimos para nós, mas que nós pedimos para outras pessoas. As pessoas têm necessidade e nós fazemos esse tipo de oração. Já foi bem citado aqui de alguns problemas que ocorrem na sociedade e que nós temos que orar. E a Bíblia nos aconselha, né, a orar, como nós já lemos aqui em 1 Timóteo 2, versículo 1 e 3, que devemos orar por quem? Pelas nossas autoridades, nós devemos orar pelos reis, pela nação, nós devemos sempre estar intercedendo, porque nós não sabemos, irmãos, o que o inimigo tem preparado e tem colocado no coração desses homens, que não têm conhecimento de Deus. Nós não sabemos, nós apenas recebemos uma lei ou um decreto, né, para fazer determinadas coisas, mas algumas dessas coisas já é nascido através da operação do inimigo na vida dessa pessoa. Por quê? Porque eles não têm Deus, eles não conhecem a Deus na forma que nós conhecemos. Então há uma necessidade do crente interceder pela nação, interceder pelo povo, interceder por toda a gente. E a Bíblia ainda aconselha no Salmo 122 a interceder por Jerusalém, que é uma nação. Então nós temos que ter esse hábito de, quando orarmos, interceder. Às vezes o irmão fala assim: não, mas a minha oração é curta, eu não tenho palavra. Tem sim, irmão. Se você começar a lembrar de toda a gente, você passa o dia inteiro orando de todas as necessidades que o povo tem. É só você começar a lembrar de gente. Jesus abençoa meu pai está assim, 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 assado. Jesus abençoa meu irmão está assim, 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 assado. E você vai falando. Não é que Jesus não sabe aquilo que necessitamos, ele sabe, mas existe uma necessidade de expressarmos aquilo que sentimos, né? Existe um provérbio aí que diz que ninguém sabe o que calado quer. Não é verdade? Então precisa de ser expressado, apesar que Deus sabe o que o calado quer. Deus conhece o coração, conhece a mente, esquadrinha todo o homem, então Ele conhece. Mas há uma necessidade de que o crente expresse de alguma forma aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele quer. E essa maneira é a oração. Como nós oramos? Nós podemos orar de olho aberto, nós podemos orar de olho fechado, nós podemos orar ajoelhado, nós podemos orar em pé, podemos orar deitado, não importa, irmão, o importante é que você esteja falando com Deus. É esse que é o importante, é você estar falando com Deus. Também temos a oração que é a de agradecimento, né? Nós fazemos esse tipo de oração. Ô Senhor, te agradecemos pelo dia, te agradecemos pelo alimento, te agradecemos pela amizade que nós temos, te agradecemos pelos amigos. Esses dias eu estava até ouvindo uma palavra de um irmão que estava dizendo que tem gente que não precisa de amigo. Precisa sim, irmão. Todo crente precisa de ter amigos, e sempre tem aquele amigo que na hora que você mais precisa, ele está ali para estender a mão para você. É aquele amigo que te dá uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, né? Às vezes nós corremos só para o pastor: pastor, misericórdia, me ajuda, pastor, que a coisa que está feia, né? Mas é por quê que a gente corre o pastor? Porque a gente já sabe que ele tem um balizamento, ou seja, tem uma firmeza espiritual e tem uma palavra de conforme com a nossa necessidade. Às vezes não é aquilo que nós queremos ouvir, mas é a verdadeira palavra de Deus. Então nós sempre temos uma oração de ação de graça. Temos também a oração de súplica. Bendito seja o nome do Senhor. Eu considero essa oração como uma oração específica, diferente das demais. Por que eu considero? Porque é uma oração com um objetivo específico. Não que nós oramos assim aleatoriamente. Não é isso. Eu considero essa oração como a oração de Ana. Ela tinha um objetivo específico. Eu acredito que a Ana não orava pedindo para abençoar a nação de Israel,
que a Ana não orava pedindo para abençoar o esposo dela. Eu acredito assim, posso estar errado? Posso, mas eu acredito que Ana tinha um objetivo, e o objetivo dela, exclusivamente, ela poderia até citar outros tipos de pedidos, mas o objetivo dela específico era ter um filho. Era o que mais angustiava Ana. Então ela suplicava a Deus por esse anseio que ela tem. Então às vezes nós podemos orar, abençoa o pai, abençoa a mãe, isso, aquilo, outro. Porém, nós temos um objetivo na nossa oração específico, aquilo que nós realmente queremos falar com Deus, né? Às vezes é necessário nós ir direto ao ponto, mas às vezes nós, como oramos, às vezes a gente dá umas voltas até chegar no objetivo, mas quando a necessidade aperta, nós direcionamos a oração: Jesus, eu preciso disso, se for a sua vontade, faz isso por mim, eu preciso disso. Então uma oração que você insiste com Deus naquilo, você bate constantemente com Deus sobre aquele mesmo aspecto. Então são uma oração de súplica. A outra tipo de oração, que é a oração de petição, que ela pode ser uma oração de intercessão, né? Ela pode ser uma súplica também. Por isso que eu falei que todos esses modelos podem estar num contexto de uma só oração. Ou seja, você não precisa falar: ô Jesus, hoje eu vou ajoelhar e vou fazer uma oração só de intercessão. Não precisa disso. Você pode aglobar todos esses modelos em uma só, quando você vai ajoelhar e fazer a sua oração. Então existe também a oração que é a petição, que é você pede por alguém, intercede por alguém. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. A oração de adoração, que você adora ao Senhor, também é um outro modelo de oração que está interligado. Bendito seja o nome do Senhor. Mas agora, irmãos, e porque se nós sabemos tudo isso, todos esses modelos de oração, e se nós fazemos tudo isso, e por que nós não recebemos, às vezes, aquilo que pedimos? Tiago, ele diz o seguinte, que a primeira coisa que acontece com o cristão, quando ele ora e não recebe, é porque pedimos mal. Ou por que pedimos mal? É porque pedimos para o nosso próprio deleite. Ou seja, nós não pensamos nos outros, nós só pensamos em nós mesmos. Nós não estamos interessados. Veja bem, você é um administrador das coisas que Deus te deu. Não é sua, o filho não é seu, o esposo não é seu, a esposa não é sua, a sua casa que Deus te deu não é sua. Você apenas é um administrador daquilo que Deus te deu. Você tem que zelar daquilo da melhor forma possível. Deus te deu um dom, você tem que zelar desse dom da melhor forma possível. Você tem que fazer com que você cresça nesse dom. Então, às vezes as pessoas pensam que é tudo dele e que ele não precisa compartilhar com mais ninguém. Então ele pede um carro, por exemplo: não, eu quero um carro e Deus vai me dar um carro. Mas ele não analisa que esse bem que Deus está dando para ele é para servir as demais pessoas, é para servir aos irmãos que estão na igreja, porque o bem não é dele, ele só está administrando aquilo que Deus deu para ele. Aí ele fica: Deus, me dá um carro, me dá um carro. E tem alguns que ainda, não sei, deve ser por hipocrisia, escrevem ainda atrás, botam uma faixa lá: isso aqui pertence ao Senhor. Mas ele não dá uma carona para um cristão. Se o cristão ligar doente lá tarde da noite, fala: irmão, preciso ir ao médico, ele não está disposto a levar ninguém ao médico, porque ele acha que o bem é só dele. Ele não compartilha aquilo que Deus deu para ele, e ele insiste em oração, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, e Deus não atende, porque pede mal, ele pede para o seu próprio deleite, aleluia. Às vezes o irmão fica pedindo: Jesus, me dá um emprego bom, Jesus, se o Senhor me dá um emprego, eu vou contribuir na obra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus dá um emprego para ele, por misericórdia,
misericórdia, e aí ele esquece de vir no culto, já não vem mais, ele não contribui com a obra, ele não faz nada para o proveito do reino de Deus. Então ele fica lá sempre gatinhando naquele mesmo caminho, porque ele nunca prospera, porque todos os pedidos que ele faz é só para ele, para mais ninguém, é só dele, é um egoísta espiritual, literalmente. Mas Deus nessa manhã, amados, está nos falando que nós vamos aprender a pedir com sinceridade diante de Deus, nós vamos aprender a pedir a Deus, e Deus vai atender a nossa oração, porque nós vamos aprender a compartilhar as bênçãos de Deus na nossa vida. Aleluia, 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 glória ao nome de Jesus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A segunda tipo de oração que não fomos atendidos, eu já até acabei citando aqui, é porque estamos em pecado. A Bíblia diz em Isaías 59, o versículo 1, 1 e 2, né, que porque que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Mas a oração, os seus pecados é que afastam você de Deus. Ou seja, o que afasta o homem de Deus, para que a oração dele não seja atendida e que as mãos do Senhor não o abençoe, é o pecado. É justamente isso que afasta o homem de Deus. Veja bem, o nosso filho, vamos trazer aqui uma analogia de Deus, como se fosse Deus e o homem. Vamos fazer aqui, se você tem um seu filho que é obediente, que sempre está lá, todas as coisas que você pede, ele atende, tudo aquilo que faz, ele sempre está lá. Quando você vai numa loja que você vê algo bonito, maravilhoso, o que você lembra? Você lembra justamente dele. Você pode ter 10 filhos, mas se daqueles 10, não é que o pai faz acepção de filhos, não é isso, mas aquele que está mais próximo do pai, aquele que dá mais atenção ao pai, é o primeiro que vem à sua mente. Ele pode lembrar dos demais? Podem, mas aquele que está mais próximo é o que geralmente o pai lembra. Puxa vida, isso aqui dá certo, essa camisa aqui é a cara dele, essa calça aqui, mas parece muito bem com ele. Então por quê? Porque está próximo, está bem junto, e a oração faz isso com o crente, ele faz o crente aproximar de Deus. Agora o pecado faz ao contrário, ele expulsa o homem de perto de Deus. Bem sabemos que na lição antepassada, nós estudamos domingo aqui, a Bíblia diz lá que Deus falou, não é bom que contenderemos mais para sempre com o homem, ou seja, que ele tivesse um contato, que ele tivesse uma aproximação do homem. Por causa de quê? Por causa do pecado. Deus não podia mais aproximar do homem, porque Deus é santo, irmão. Deus é santo, ele não opera num coração cheio de pecado, ele não vai estar presente num coração cheio de pecado. Mas quando o homem, mesmo pecando, arrepende do seu pecado e aproxima de Deus, Deus se aproxima dele, chega para perto dele. E aí o interessante é que toda oração que ele fizer, Deus vai atender, irmãos. Pode não ser imediata, ou daqui 5 minutos, ou daqui 10 minutos, mas Deus vai atender a oração, porque a bênção de Deus na nossa vida, irmão, às vezes não acontece na nossa geração, mas a oração que nós fizemos hoje vai acontecer na outra geração da nossa família, e a presença de Deus e a bênção de Deus vai permanecer. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus também nos ensina a orar. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, né? E lá um dos fatores da oração do Pai Nosso está lá escrito, né? Perdoa os vossos pecados, perdoai os nossos pecados, como nós perdoamos a quem? Aos nossos devedores. Ou seja, para que nós oramos, irmãos, uma das questões que nós devemos ter é comunhão com os nossos irmãos, comunhão com o nosso próximo. Nós precisamos de ter a proximidade. Não adianta fazermos uma oração aqui magoado com o outro irmão. Primeiro conserta com o seu irmão, depois você dobra o seu joelho e vai orar.
Porque como você vai pedir, segundo a Bíblia, vai pedir perdão a Deus se você não consegue perdoar. Nós vemos uma passagem na Bíblia daquele homem que chegou até o seu senhor e pediu perdão ao senhor da dívida, que era enorme. E depois o seu conservo, que tinha uma dívida, vamos supor, fazendo uma analogia para os dias de hoje, ele devia para o seu senhor milhões de euros, e o seu conservo devia para ele 1 euro, fazendo uma analogia. E o seu senhor perdoou ele dos milhões que ele devia, e ele não conseguiu perdoar o seu conservo por 1 euro. Olha só bem. E aí o que aconteceu com ele? O senhor que havia perdoado pegou e deu a sentença para ele novamente, por causa da sua falta de perdoar o seu conservo. Talvez não seja essa a nossa situação, irmãos, que às vezes sofremos tanto, porque não sabemos a perdoar. Oramos sempre, todos os dias: Jesus, perdoa os nossos pecados, mas nós não conseguimos chegar perto do irmão e perdoá-lo, dar o espaço para ele aproximar de nós. Mas perdoar sempre deixa uma cicatriz. A cicatriz vai existir, mas você sempre vai ter a oportunidade de fazer o bem àquele irmão. A Bíblia nos ensina a fazer ao bem até aos nossos inimigos. Aqui, quando a Bíblia diz que é nossos inimigos, não é nós que somos inimigos dele, não, é eles que é o nosso inimigo. Nós somos de bem com eles, mas eles é o nosso inimigo. Agora, mesmo assim, a Bíblia nos orienta que se o animal dele cair num buraco, mesmo que seja no sábado, para aqueles que seguem a lei, mesmo que seja no sábado, vai lá, tira o seu animal, cura todas as suas feridas e entrega para ele são e salvo. Essa é a ordenança de Deus. E por que nós não perdoamos? Porque se Jesus nos perdoou, quantos pecados nós fizemos, quantos mal nós fizemos, e Jesus teve a coragem de morrer na cruz do Calvário para um povo todo pecador, que estava condenado à morte espiritual. E Jesus, mesmo assim, sabendo que nós, cheio de pecado, cheio de males, ele mesmo assim, ele foi lá, morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida por nós. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus nos chama para uma reflexão nesta manhã. Tabassurra darabagaçamandeg mexadará. Raçou de que mandeg maçou. Chega maçu do de minganda maçu. Deus nos chama para uma reflexão de como estamos orando e se nós estamos em condição de aproximar dele. É bem verdade que o véu do templo se rasgou e nós podemos aproximar de Deus, mas temos que obedecer à sua ordem. Temos que seguir alguns requisitos para aproximar de Deus. Aleluia. Ter uma vida de santidade, ter uma vida digna diante de Deus. Sabermos orar mesmo de verdade. E para sabermos orar e para aproximar de Deus através da oração, precisamos, aleluia, ter uma vida santa, uma vida segundo a vontade de Deus. Aleluia, aleluia, para que a sua oração seja atendida, irmão. A Bíblia diz que a oração do justo, olha bem, é justo, irmão, pode muito em seus efeitos, mas é a oração do justo. Aleluia, é bem verdade que somos justificados pelo Senhor, é Jesus que nos justifica. Aleluia, mas precisamos ter uma vida de santidade para que podamos dobrar os joelhos
e orarmos, fazermos uma oração de intercessão, seja uma oração de súplica, seja qual for o modelo de oração, não importa, mas que você aproxima de Deus. Esse é o conselho de Deus para a sua vida nessa manhã. Verifique o seu estado antes de você aproximar-se de Deus. Nem que seja que fazer uma oração de perdão. Deus, me perdoa, Senhor, por todos os males que eu tenho causado ao Senhor, a sua obra, Senhor. Às vezes nós falamos, não, mas não fiz nada para Deus, mas fizemos a sua obra, fizemos ao nosso irmão, fizemos ao nosso próximo. Quando nós fizemos aqueles que nos rodeiam, estamos fazendo para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu te convido a ficar de pé e fazermos uma oração. Aleluia, aleluia, aleluia. O que a oração tem poder? A oração tem poder para derrotar a tentação, salvar o pecador. A oração tem poder para restaurar o desviado. A oração tem poder para fortalecer os santos. A oração tem poder para enviar missionários. A oração tem poder para curar o doente. A oração tem poder para dar coisas boas ao crente, dar sabedoria, aumentar a fé. Esse é o poder e a eficácia da oração na vida do crente. Aleluia, em nome de Jesus. Se você tem um problema, apresente ao Senhor nesse momento, a sua família, apresenta. Se tem alguém desviado, se tem alguém enfermo, se tem alguém com problema financeiro, ou seja, de doença, esses irmãos que perderam tudo, ou os irmãos que estão em cativeiro, ou os irmãos que estão pregando a palavra e precisa da ação do Espírito Santo na vida deles, para confirmar toda a palavra pregada, toda a palavra dita. Nós precisamos de orar e vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante do Senhor estamos nesta manhã. Senhor, estamos aqui apresentando a cada cristão, a cada irmão, mesmo que não seja evangélico ou crente em Ti, Jesus. Nós apresentamos a Ele, apresentamos os nossos inimigos, apresentamos aquele que nos fizeram mal, Jesus. Perdoa os seus pecados, Jesus. Restaura a nossa terra, restaura a nossa vida, Senhor. Restaura, Senhor. Dá-nos firmeza espiritual, dá-nos, Senhor, intimidade com o Senhor, para que possamos aproximar do Senhor, para que a nossa oração seja atendida, mesmo que a nossa oração leve um tempo, Senhor, como Daniel, Senhor, ficou tempo sem que a sua oração seja respondida, mas eu sei, Senhor, que o Senhor vai responder, mesmo que leve 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não importa, Senhor, eu sei que a nossa oração vai ser respondida. Abençoa os teus servos, Jesus, cura as enfermidades, Senhor, renova, Senhor, cura, Senhor, os males desta sociedade, cura, Senhor, renova com teu poder, com tua graça, para a glória e honra do teu nome. Abençoa o teu povo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Beleza? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com cada um. E todos dizemos amém. Cumprimente 3 pessoas pelo menos antes de ir embora, tá ok? Deus abençoe os irmãos. Acho que no salão social ainda tem chá e tem café, tá ok? Se você deseja tomar um chá, um café, se dirija ao nosso salão social.